essa é pra eu ir embora? É? Vamos lá. Mostra, Zimmermann, por favor. Olha só. Pode mostrar, Zimmermann, né? Todo mundo fica falando do meu pé, ó. Corta pro Zimmermann, gente. Não pode cortar? Ó, joguei aqui. Vamos lá. Mais pra cá o quê, rapaz? Tá longe? Não vou isolar. Tá pronto? Não vai frangar, hein? 3, 2, 1... Eita! Passou! Olha, se a Passou. gente... Vai dar que coisa ruim. horrorosa. Ó, eu pensei que eu ia deixar de vaso ali pra você, tá bom? Que coisa Eita, horrorosa. aqui mesmo. Isabelle Benito. Foi zoar a garota, irmão. Perdeu, Playboy. Parabéns, você fez um gol e eu franguei bizarramente. Ainda bem que isso aqui não é ao vivo, ainda bem que isso aqui é gravado. É ao vivo? É ao vivo? É ao vivo. Babou. 3, 2, 1... Valeu, Isabelle Benito, muito obrigado. Já comecei o programa frangando, que coisa horrorosa, coisa feia, ainda caí, machuquei o joelho. Está no ar o SBT Esporte Rio, o programa mais bacana de esporte da sua TV. Aqui a gente fala do Rio de Janeiro, dos nossos clubes, com a nossa forma de comunicar. E vamos começar falando da novela Rafinha no Flamengo, que está próxima do fim. O jogador usou as redes sociais para dizer que já aceitou a proposta do rubro-negro. Será que agora vai? Rodou. E com a palavra, Rafinha. Eu já estou de acordo com as condições que o Flamengo me propôs. E o Flamengo também está vendo o que é possível. Sem pressa, sem nada. Os jogadores do Flamengo estão de férias, o clube está organizando tudo. Enquanto aguarda o desfecho da negociação com o Flamengo, o lateral tenta manter a forma física por conta própria. Atualmente, ele vem fazendo atividades físicas na praia da Barra da Tijuca. Dentro de campo, o Fla teve o reforço do goleiro Hugo Souza no treino de ontem. O jogador só deveria se reapresentar no dia 15, mas antecipou o retorno. O técnico Rogério Ceni fez a mesma coisa e acompanhou de perto o treinamento dos jogadores que estão atuando no Campeonato Carioca. Primeiro reforço para a temporada 2021, o zagueiro Bruno Viana ainda não tem data para estrear. O clube monitora a evolução do jogador após ele sofrer fratura em um dedo na mão direita e um novo exame será realizado nesta semana para avaliar a cicatrização no local. Com isso, sua presença no Fla-Flu no próximo domingo está descartada. Eu quero convidar você a participar com a gente do SBT Esporte Rio usando a hashtag SBT Esporte Rio lá no Twitter. E hoje tem uma enquete super bacana para você dar a sua opinião. E no final a gente dá a nossa opinião aqui. Qual é a melhor base do futebol carioca? Olha aí, a enquete de hoje é a seguinte: qual é a melhor categoria de base entre os cariocas? Por enquanto tá dando Flamengo com 62%, logo em seguida Fluminense, depois Vasco e por fim Botafogo. Tem zero! Botafogo tem 0%. Ninguém votou no Botafogo, não é possível. Não, tá começando agora, né? Tá começando agora. Não é possível que o Botafogo vai terminar com 0%. Deixa eu dar uma boa tarde ao meu querido Cazé, ao Pedro Certezas, a Fernanda Maia. Fernanda, parece que agora vai, no que diz respeito ao Rafinha. Ah, pensei que fosse a base. Eu ia falar, gente, já foi, tá com 8 bonecos lá decidindo o negócio, um com 17 anos. Mas em relação ao Flamengo, a gente estava conversando aqui em off, né, meninos? Legal. O Rafinha pediu muito, o Flamengo não aceitou. A gente sabe que o Flamengo não tem o mesmo cofre que tinha em 2019. E aí ele não vai ficar no Flamengo. Ele tem mercado? Tem. Mas no Brasil hoje, a gente coloca aí Palmeiras e Flamengo os melhores clubes para se trabalhar. Pensando em título, pagamento, salário, CT e etc. Misturando tudo isso, é claro, né? E aí ele então vai para o mercado de fora. Será, Pedro, que ele tá com essa bola toda, assim, também para ficar pedindo muito dinheiro pro Flamengo? Porque tem que ver o que ele quer da carreira dele, né? Ele não vai, tipo assim, no Brasil, ele tá no top 3 ali, clubes para trabalhar no Brasil, isso é inegável. Beleza. Agora, o máximo que ele consegue, além disso, é um time que nem o que ele tava, que é o Olympiacos, que é um time ali de segundo escalão da Europa. Ele já falou também que quer ir pro Curitiba, que é o time que revelou ele, mas isso mais pra frente. Então, assim, no mundo, pelo que o Rafinha quer da carreira dele, acho que o Flamengo é o sonho, assim. Eu também acho. No momento, né? É como se fosse um match, né? Cada um quer o outro quer também ali.
Então meio que encaixa. Pois é. Eu acho que o Rafinha não pode querer muito mais que isso, que não vai para um time de primeiro escalão na Europa. Pois é, ô Casimiro, eu já vou te dar Oi. boa tarde, já vou rolar a bola pra você com uma pergunta que nos chega pelo Twitter. Bota a pergunta do Twitter, por favor. Manda. Boa tarde, galera. Dependendo do Rogério Ceni, ele coloca Rafinha ou Isla no time titular? É uma pergunta interessante, hein, Casimiro? Eu acho que é uma pergunta interessante, mas o natural é que o Rafinha assuma a titularidade, né? Ele era titular, o Isla vai perder muitos jogos pela seleção. O Rafinha, ele mesmo saindo do Flamengo e voltando, ele ainda exerce uma liderança. Então, eu acho que o natural é que o Rafinha seja titular. E eu concordo com certeza, concordo com a Fernandinha. Assim, o Rafinha, ele é excepcional, marcou a história do Flamengo, ele é um jogador vitoriosíssimo por onde ele passou. Agora, ele não vai ter muito mais lugar além do Flamengo, assim, de grandeza. O Flamengo talvez seja a grande bola da vez. E aí o estranho da declaração dele, eu até comentei aqui, ele fala a seguinte frase, o Flamengo está de acordo, eu estou de acordo, só falta o Flamengo ver. Então o Flamengo não está de acordo. Alguma coisa tem aí. Então, assim, o Rafinha, ele é a cara do Flamengo. Não existe um time que o Rafinha vá agora, que ele seja tão bem aceito, que ele seja tratado como ídolo, que ele seja tratado como unanimidade, como é o Flamengo. Qualquer time da grandeza do Flamengo que ele vá, digamos que ele vai pro Palmeiras, tá? Eu acho impossível. Mas ele chega com desconfiança, ele chega com a dúvida do torcedor. Ele vindo pro Flamengo, ele chega como ídolo, com um status de líder. E isso ele não vai encontrar Ô, em Fernanda, outro lugar. Ô, Fernando, é muita viagem minha pensar num Rafinha jogando no meio, como, por exemplo, o Daniel Alves, esse movimento natural do jeito de sair, da lateral e ir jogar como meio. Iago Pikachu no Vasco, guardadas, obviamente, as devidas proporções de habilidade e categoria. Mas o Rafinha, por exemplo, já fez alguns jogos assim quando jogava lá no Bayern, né? Eu não acompanhei a carreira do Rafinha lá fora, porque vocês sabem, eu não sou uma apreciadora do futebol europeu, não acompanho muito. Talvez o Cazé possa ser a melhor pessoa para falar se já lá fora, você disse que no Bayern ele já fez esse movimento. Em algumas vezes. Mas se isso era muito frequente. Quando o lateral já dá indício de que ele lá para os seus 30 e poucos anos vai começar a ir para o meio de campo, como o Pedro citou ontem aqui, o lateral, ele de fato, quando vai chegando a idade do jogador, é a posição que eles mais sentem. Porque é o jogador que mais corre na partida. Geralmente, se a gente olhar os scouts, eles são os que mais correm, porque eles estão sempre apoiando e sempre defendendo, dependendo, claro, do esquema tático. Então, assim, eles participam de todos os tipos de jogadas o tempo inteiro. Então, o lateral corre muito. Isso com a idade pesa. E geralmente há esse movimento natural. O Léo Moura, até que você mandou, né, Dani? Sim, anunciou hoje a aposentadoria, não foi? A natureza do final da carreira dele foi começar a gente já vê o Léo Moura mais no meio de campo. A gente vê essa movimentação do lateral quando ele vai mostrando que vai acabando a carreira. Mas eu acho que não é o momento ainda do Rafinha. Eu não sei como foi isso lá na Europa, mas eu acho que ele ainda é lateral mesmo, puramente lateral direito. Pedro, só te cortar rapidinho, jogar, Pedro. Né, Daniel? Deixa eu só te cortar rapidinho, porque a gente mencionou um negócio aqui, para não ficar no ar. Agora há pouco, o zagueiro Leonardo Moura anunciou nas suas redes sociais a sua aposentadoria, ele que está com 42 anos. A sua última passagem de sucesso por um clube foi o Grêmio, mas atualmente o último clube dele foi o Botafogo da Paraíba, né? Ele jogou ano passado no Botafogo da Paraíba, rescindiu o contrato com o Botafogo da Paraíba e largou o futebol profissional, anunciou hoje que vai jogar a Libertadores de Futebol 7, ou seja, vai jogar em outras categorias, pendurou as chuteiras. Pedro, conclui aí a linha de raciocínio que eu achei importante interromper aqui pra gente esclarecer isso. Porque eu acho que o Rafinha, cara, ele, beleza, pode até jogar mais pra frente, mas depende do time. No Flamengo, o Flamengo não vai pegar o Rafinha pra improvisar ele no meio. Agora, se ele vai pro Coritiba, ele escolhe camisa no Curitiba, ele é o melhor jogador do Curitiba. Joga até no gol. O que ele quiser. Eu acho que não tem necessidade, né? Agora eu acho que ainda tem futebol pra jogar uma lateral direita em alto nível no Brasil, talvez daqui a uns 2 anos. Eu ele acho também, Pedro. E ali pra frente pra ser o cara do Curitiba, por exemplo. Eu acho que o Rafinha até jogou de volante em alguns jogos no Bayern, mas o forte, a posição titular dele é lateral. Ele, inclusive, assume a titularidade numa reta final de Bayern por uma genialidade do Guardiola de colocar o Lan de volante. Tem até uma parte do livro do Guardiola que ele dedica ao Rafinha, falando que foi por conta de ter o Rafinha ali que o Lan que fez essa mudança aí foi tão significativa. Eu acho que não precisa, o Flamengo não precisa usar o Rafinha de volante. O Rafinha tem a qualidade de ser lateral e joga na lateral. Eu acho que no Curitiba, beleza, ele pode jogar de ponta, de meia,
Mas no Flamengo, o Flamengo tem grana e tem elenco para não, entre aspas, improvisar ninguém, né, Daniel? Cazé, ainda falando dessa situação do Rafinha, esse vídeo que ele divulgou, ele é muito curioso pelo seguinte, o Rafinha, inclusive, ele se mostra, porque a gente separou um pedaço, mas o vídeo inteiro, o Rafinha, inclusive, fica aborrecido, diz que a imprensa está dizendo que ele pediu fortuna, que não é nada disso, que isso é uma informação que não procede, né? Mas está em todos os sites, está lá no site da torcida do Flamengo, da Notícias do Flamengo, que o Rafinha teria pedido uma grana alta e que por isso a diretoria está vendo como vai pagá-lo, se vai vender alguém para livrar espaço na folha ou se vai investir mais um dinheiro esperando um retorno com um time melhor e com mais conquistas para pagar o Rafinha. Então, assim, a imprensa, no caso aqui, e eu, inclusive, falei isso ontem aqui, a gente não está inventando, não. Isso aqui é apurado, isso aqui é informação, né? Que é noticiada, inclusive, em outros veículos de comunicação, Rafinha. E é muito curioso isso. O cara falou assim, não, o Flamengo fez a proposta, eu quero, o Flamengo quer, mas ainda falta os caras se acertarem. O que será que está pendente aí, Fernando? É tempo de contrato? É o quê? É grana. Assim, quando o Rafinha saiu do Flamengo, o Flamengo estava em outra situação. Assim, o Flamengo estava numa posição de unanimidade do futebol brasileiro, de destroçar os adversários, de estádio lotado, de 3 milhões por jogo. Mudou. A pandemia é uma nova realidade, infelizmente. A gente está vendo estádios lotados, estádios vazios, patrocínios indo embora, clubes se afundando em dívidas, os que estão mais afundados. O Flamengo estava num processo de se organizar e aí despontar de fato. Deu uma segurada. Então o Rafinha, eu acho que entende isso, com certeza. O Rafinha não está alheio ao mundo. Mas, de repente, ele fez uma pedida um pouco além. E é normal do futebol esse ajuste, né? A imprensa noticia, é óbvio. Ele não quer que seja noticiado. Ele é o Rafinha, é o Flamengo. Igual você ir na Índia não negociar um tapete. Não pode, gente. Claro. Tem que negociar. Vai fechar inchado. Como é que não vai negociar? Nenhum time no mundo vai chegar e falar assim, eu quero X. X? Tá bom. Pô, que maravilha. Então vem. Olha só, o Cazé, Pedro e Fernanda, observação interessante que chegou agora pelo nosso Twitter. Olha só, em 2019, o Jorge Jesus tentou usar o Rafinha como ponta contra o Emelec. O Flá tomou uma surra. O Giovani Miranda... O Diego, pede por favor pro Giovani passar lá no RH, tá contratado, porque o cara comentou bem. Observação boa do Giovani Miranda aí. Foi uma invenção rara, né? De rara infelicidade do Jorge Jesus. Inclusive, quase que o Flamengo é eliminado ali. E aí o Flamengo segue na competição. O Jorge Jesus, obviamente, percebe que fez bobagem. Não que eu tenha secado ninguém. Não. Ninguém aqui secou. Mas ele estava chegando no Flamengo, né? Tava conhecendo as peças. Foi o segundo jogo. Foi nem o torcedor conhecia o Jesus. Essa paixão aí que vocês sentem por ele, vocês não tinham ainda, gente. Vocês estavam ainda flertando. Foi o começo turbulento do Jorge Jesus no Flamengo, né, Fernanda? Apanhou aí né? Pois é. Foi mesmo. Ele apanhou um pouquinho, menino. Eliminado na Copa do Brasil. E aí o pessoal, quando ele fez, ele falou assim, olha o que esse português tá inventando. Gente, olha só. Momento de alegria. 13h14, vamos agora ao noticiário do Vasco da Gama. Casimiro, o negócio é o seguinte, o técnico Marcelo Cabo deu ontem o primeiro treinamento. Essa atividade marcou também a reapresentação do elenco principal e o noticiário do Vasco está recheado hoje. Cazé, vamos lá para a matéria. Durante o primeiro encontro, o novo comandante bateu um longo papo com os atletas, que realizaram apenas atividades físicas. Segundo o treinador, o primeiro contato com o elenco foi bom. Foi muito boa a primeira impressão, os jogadores chegaram muito motivados, muito dispostos para que a gente possa fazer uma grande temporada. Uma baixa marcou a reapresentação do time. O lateral direito Léo Matos testou positivo para a Covid-19 e segue o período de isolamento social. O meia-campista Andrei, que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, pois relatou ter sido ameaçado por torcedores na porta de casa, também se reapresentou. Nesta terça, o elenco retorna aos treinos de maneira integral, visando o duelo contra o Nova Iguaçu no sábado. A partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco vascaíno. Fora das quatro linhas, o clube anunciou que decidiu suspender o contrato do atacante Gustavo Torres. A decisão foi selada em comum acordo entre ambas as partes. Com isso, o colombiano, que tinha contratos de empréstimo até dezembro deste ano, se despede do Gigante da Colina.
A tendência é que o jogador retorne ao Atlético Nacional da Colômbia. Vamos todos cantar. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a partir de amanhã acabou essa palhaçada aqui nesse programa, tá? De Isabelle Benito ficar chutando a bola pra mim, porque hoje, além de eu frangar horrorosamente aqui, eu caí e machuquei meu joelho. Pô, machucou, Cazé. Não é brincadeira não, machucou. Vou sair daqui, vou na doutora Ana, tá? Fratura, fratura. Vai pro DM do Vasco lá. Vou, o DM do Vasco, eu não volto nunca mais. Vai ficar 3 jogos fora. Olha só. Gabriel, porque você não pode mais falar de nenhum goleiro do Rio, porque a gente já sabe que você não tem condição de falar mal dos caras. Não, eu sou horrível mesmo, cara. Eu sempre fui ruim de bola demais. A pelada aqui do SBT eu fui expulso. Eu fui promovido a churrasqueiro. Quer dizer, saiba fazer o churrasco. Ô, Cazé, deixa eu começar falando primeiro dessa situação do Andrei, cara, que isso é o tipo de coisa que eu gostaria até que você se manifestasse como um formador de opinião vascaíno que você é. Não pode acontecer um negócio desse, cara. Os torcedores foram na porta da casa do cara, em Olaria, ameaçar o cara. Pera lá, uma coisa é o que se passa dentro de campo, outra coisa é o que se passa na internet e outra coisa é o que se passa na vida pessoal do cara. Tem lá a família do cara, a mulher do cara, os filhos do cara. Não é assim, né, Cazé? É, exatamente. Na verdade, essa notícia saiu ontem, no finzinho do programa, eu ia comentar, mas como tinha acabado de sair, a gente não tinha visto direito ainda. Vamos falar agora, cara, assim, inaceitável, né? O André é um jogador que tá no Vasco desde criança, ele é vascaíno, ele foi ameaçado na frente da família dele, obviamente, tá? Se ele não fosse vascaíno, se ele chegasse agora, ou se ele chegasse a 10, 20 anos, seria inaceitável. Mas assim, sim, é um jogador que foi ameaçado na porta da casa dele por um torcedor que disse ter uma arma dentro do carro. Você imagina a família vendo isso? Pô. Assim, é uma situação inacreditável, inacreditável. O Vasco, obviamente, nenhum torcedor está feliz com a situação, mas nada justifica um ato criminoso. É diferente você protestar pacificamente, você cobrar os jogadores, do que você ameaçar um jogador de morte. Porque quando você fala que está com uma arma dentro do carro e cobra o cara, você está ameaçando ele de morte. Você não está falando, eu tenho uma arma aqui, tá? Ah, show de bola, legal. Não é assim. Então é inaceitável. O Andrei, obviamente, não foi representado ontem porque foi prestar queixa. É uma situação, cara, que é inacreditável. Cazé, mesmo, ele assim. se representou. Ele se representou. Ele prestou queixa e compareceu à reapresentação. Tu vê que o cara... No finalzinho, ele marcou presença, chegou lá com o boletim de ocorrência. Ó, o que aconteceu foi isso, parará, pereré, pão duro. O Vasco liberou ele pra ele fazer o boletim de ocorrência, ele voltou pra chegar... Mas assim, atrapalha. Claro. Assim, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. É inacreditável e a gente espera que essa situação não aconteça, cara. Não aconteça mais. Ainda acontece muito, não é só no Vasco, mas, cara, é inacreditável. E que o cara seja punido, né? É inacreditável. É lógico. E ele ter feito a queixa e o cara seja punido por fazer isso. Você imagina na frente da sua esposa, na frente do seu pai, da sua mãe, o cara virar e te ameaçar Mais de do morte. que isso, eu acho que é um combo de vários absurdos, né? E foi na porta de casa, não foi, Cazé? Foi na porta da casa dele, onde ele reside, na porta de casa dele. Eu acho que piora mais e mais, porque imagina o cara pra entrar e sair agora com a família dele, a cabeça dele o dia inteiro. Imagina você aí do outro lado, você trabalha, seja lá qual o seu trabalho, e alguém não gosta do seu trabalho. A pessoa vai na porta da sua casa, você está saindo com a sua família, te ameaçar. Você vai trabalhar, quando você sair para trabalhar, a sua cabeça vai ficar, caramba, será que minha mãe entrou em casa? Será que... Porque você tem parte do princípio que o cara já sabe onde você mora, enfim. Eu acho isso um absurdo, foi o que o Pedro falou. Não é torcedor, não é estatuto torcedor, esquece tudo, cai por terra. Você é uma pessoa física, esse cara tem que responder. E é por isso que ele foi prestar queixa, né? Exatamente. O Cazé e Fernanda, enfim, uma vez dito isso, tá aqui toda a nossa solidariedade ao Andrei, tá bom, Andrei? Se você quiser vir aqui se manifestar nesse sentido, o espaço está aberto para você. Todo mundo aqui repudia isso, ninguém vai concordar nunca nesse programa aqui ou em qualquer outro com esse tipo de coisa que aconteceu. Mas vamos falar agora de campo e bola um pouquinho. A gente tá vendo as imagens aí do treinamento lá do Marcelo Cabo, o Pedro Certeza, os caras fazendo gol em golzinho, aqueles que a gente jogava no colégio. Quer dizer, de repente, para apurar a pontaria ali, né? Mas se não fizer nesse também, gente, o cara ganha dinheiro pra isso, né? Aí meio metro de distância do golzinho. Aí se perde. Eu perco, pô. O que me assustaria é que se não fizesse, os caras colocassem na Vasco TV ainda. Aí é pra acabar. Aí tem que fechar a Vasco TV, não é possível. Não, mas acho que, pô, eu tô ansioso pra ver o time do Marcelo Cabo, sabia? Eu acho ele um bom treinador. Não sei se o termo vai dar jeito no Vasco é um termo perigoso de ser usado. Vai dar jeito é complicado. Mas eu tô ansioso pra ver o que ele vai fazer. Ô, Casimiro, tem pergunta pra você, chegando lá no Twitter. Cazé, vamos lá pro Twitter, antes de você comentar. Olha aí, Cazé, o que você está achando do planejamento do Vasco da Série B? Seria legal até você falar, Cazé, que semana passada você estava de férias e aí o Vasco anunciou Marcelo Cabo, enfim, tem comentários aí represados seus sobre isso.
Eu falei um pouquinho ontem, assim, eu acho que o Vasco atrasou um pouco esse start da Série B, muito por conta do que a Fernandinha falou. O Vasco demorou para admitir que estava rebaixado, teve todo esse trâmite da justiça. Vou tentar falar rápido, porque ontem eu me estendi. Mas o Vasco demorou para falar assim, ó, estamos na Série B, vamos começar a planejar? Vamos mandar uma galera embora? Vamos contratar uma galera? Acho que o Vasco atrasou um pouco isso, começou a fazer isso essa semana. Então, você já viu o primeiro treino do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo ele tem um estilo de jogo que é de pressionar a saída de bola do adversário, trabalhar no campo do adversário. Até por isso esse treino em campo reduzido, muita pressão, muita vontade. Eu gosto desse estilo de jogo, tem que dar certo, obviamente, né? Porque se você sobe a marcação e o time adversário sai, você fica exposto. Então, acho que é um processo, é um trabalho. E esse aspecto de montar elenco, dispensar jogadores, hoje saiu a informação, a Natália falou na matéria, que o Gustavo Torres saiu do Vasco. Gustavo Torres, que fez 11 jogos, todos eles patéticos. A informação do GE era que ele recebia R$200 mil, um salário extremamente acima do teto. Eu respeito a informação do Globo Esporte, mas a informação que eu tenho é que ele recebia algo beirando os R$300 mil. Nossa, então, mais? O Vasco vai economizar R$2,3 milhões com ele. É inacreditável, né? O Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, falou que o Vasco estava praticando uma política de austeridade, que o Vasco estava economizando. E aí você vê um jogador que chega no meio da temporada para resolver, não consegue resolver absolutamente nada. Uma contratação que os torcedores do Atlético Nacional, que foi onde ele saiu, para onde ele vai voltar agora, comemoraram. Isso é bem interessante, você ver esse termômetro, né? O torcedor rival, o que ele fala? O torcedor do Atlético Nacional comemorou. Leva, por favor, eu vou no aeroporto. E aí ele chega, faz 10 jogos, ganha 200, 300 mil reais. E com certeza, Daniel, não há dúvida, daqui a 2 anos, na SBT Sport, a gente vai estar comentando que ele vai entrar na justiça contra o Vasco. Com certeza. Casimiro, valeu. Olha só, Fernandinha, deixa eu te cortar rapidinho. Eu vou só completar a informação dele em relação ao Gustavo Torres. Ele tinha contrato até o final do ano e com essa rescisão aí, o Vasco vai economizar, Daniel, R$2,5 milhões de reais. Que pagaria para o Gustavo Torres, que não deu certo e que está voltando lá para a Colômbia. 13h23, bota a pesquisa, por favor, bota a nossa pesquisa, Cadê? Vamos ver como é que tá a situação lá. Olha lá, continua o Flamengo com a melhor base, seguido do Fluminense, Vasco e Botafogo ali, um bem próximo do outro. Esse é o voto do pessoal do Twitter, daqui a pouco a gente vai dar o nosso voto. E vamos agora falar do Fluminense, porque as 2 derrotas seguidas no Campeonato Carioca acenderam a luz amarela no tricolor. O time que vem jogando no Campeonato Estadual vai ter reforços do time principal justamente para não protagonizar um novo vexame. Vamos ver. Último colocado no campeonato, nenhum ponto em -4 de saldo. Aí é demais, né? Por isso, o Flu prepara algumas alterações para reforçar a equipe sub-23 a partir do Fla-Flu da próxima rodada. Enquanto a maioria do elenco principal vai tirar uma semana de férias após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, que garantiu o tricolor na fase de grupos da Libertadores, alguns nomes se reapresentaram. Entre eles estão os atacantes Fernando Pacheco e Caio Paulista, o goleiro Marcos Felipe e os laterais Igor Julião e Danilo Barcelos, o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Yuri e o meia Michel Araújo. Além deles, o recém-contratado Wellington, que já vem treinando no CT desde a semana passada, também deve ficar à disposição. Já Samuel Xavier só vai se juntar ao grupo após concluir a quarentena pela Covid-19. Entre os nomes à disposição, Marcos Felipe é titular absoluto no time principal, enquanto Matheus Ferraz e Danilo Barcelos terminaram a última temporada jogando. Já Michel Araújo e Caio Paulista estão sempre entrando nas partidas, sendo que o atacante foi o jogador mais acionado no banco de reservas na temporada passada. Pelo Carioca, o tricolor entra em campo contra o Flamengo no domingo. Fernanda, eu vou começar rolando essa para você. Quer dizer, é óbvio que o foco do Fluminense é a Libertadores, ainda vem sorteio, só deve jogar lá para abril, né? Mas dá para ver aí que no Campeonato Carioca, um time só de garotos, sem jogadores mais experientes e com rodagem no profissional, não resolve, senão não estaria na lanterna. Então o Fluminense traz esses jogadores como reforços para essa equipe. Gostou desses reforços para esse time de garotos aí, ô Fernanda? Gostei, eu acho que é um número que faz ser suficiente. A gente viu no último jogo que o Ganso jogou bem, é um jogador experiente, mas não foi suficiente, o Fluminense tomou de 3.
vamos refletir juntos aqui sobre a situação do Fluminense e de todos os outros clubes. O Fluminense ficou sabendo no domingo que não ia ter que viajar no dia seguinte para enfrentar hoje, começar hoje a pré-Libertadores. Olha a situação. Não, ele jogaria em casa. Ele jogaria em casa. Jogaria em Maracanã. Maracanã, mas a pré-Libertadores, exatamente. Teria um Ele dia de tava descanso. Exato, na expectativa do grupo. Caramba, a gente vai começar com o Roger assim, pá, ou não vamos. E aí a situação é, ganhamos um tempinho. Eu sempre explico aqui para vocês, quando a gente fala de qualquer esporte, inclusive, obviamente, o futebol, o preparador físico, o fisiologista, o médico, todo mundo sempre pensa junto o ciclo de treinamento. É uma temporada. Dentro dessa temporada tem tantas competições para os clubes, uns mais, outros menos, e elas têm proximidades. Às vezes você tem na mesma semana a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro, etc. Então eles têm que pensar nisso tudo e acomodar tudo isso. Lembrando que dentro desse tempo de treinamento tem o descanso. O descanso faz parte da vida de qualquer atleta e ele é importantíssimo. Coisa que essa temporada de pandemia não deixou para ninguém. O Fluminense tem sim que dar descanso aos jogadores que vão enfrentar a Libertadores com a maior prioridade que tem. E lembrar também que do lado de cá tem um Carioca que agora é tiro curto, que tá bacana pra caramba. São poucos jogos até chegar nas finais. E o Fluminense, obviamente, não quer perder também o Campeonato Carioca e nem ficar passando vexame. Então, qual foi a solução que eu achei ótimo? Vamos pegar algumas peças e vamos temperar esse time sub-23. Eu achei ótimo. Algumas peças que não vem jogando, Daniel. né? Algumas peças que são reservas. Não dá pra você botar o Nenê, que é um dos principais jogadores, o Luiz Henrique, o Fred, botar o Martinelli pra dividir a bola com o zagueiro do Bangu e do Boa Vista, arrumar uma lesão e não jogar a Libertadores. Aí isso é muito pior. Pedro, tem uma pergunta no Twitter. Tem uma... Não, diga lá, Pedro. Fala. Bora, Pedro, pode ir lá, pode concluir. Não, é que numa dessa o Fluminense é a lanterna do Carioca. E aí vai deixando, vamos... É porque eu oitavo. Tem que correr aí pra disputar a Taça Rio. Irmão, eu tava rindo aqui, o pessoal ia achar que eu sou maluco, né? Porque é o seguinte... Não, o que eu acho... mas não por isso. O que eu acho engraçado é porque lá no fim do ano, a gente fala aqui do futebol carioca, a gente chama o Campeonato Carioca. Mas no fim do ano o torcedor fica. Campeonato Carioca é um lixo. Bota reserva pra jogar. Eu quero focar no brasileiro. Deixa. Segunda rodada, torcida do Fluminense tá revoltada. Lanterna, tá maluco? Torcida do Vasco perdeu duas do Carioca. Bota o titular pra jogar. É camisa do Vasco, Então assim, o Carioca vale demais. Esse papinho de... Deixa o Carioca, bota a base, perde duas pra tu ver, filho. O que acontece? Cara, o Fluminense todo mundo desesperado. 3x0 em casa Portuguesa. Beleza, irmão. A Portuguesa tava com o time sub-10. Mas, meu camarada... Não dá. Bateu a 8ª rodada. O Fluminense tem que ganhar tudo pra se classificar. Aí vai Fluminense, Vasco, vai Botafogo, Vasco, Flamengo pra semifinal e o Fluminense não vai. E aí começa a surgir os números, né, Daniel? Há 26 anos o Fluminense não perdia pra Portuguesa. Há não sei quantos de 3x0. Na teoria é engraçado, mas na prática o torcedor... Pois é. Olha só, tem perguntas chegando no Twitter aí, certezas, ó. Apesar da excelente base, o Fluminense não teria que ir para o mercado em busca de um atacante rápido e de qualidade. Falou-se em William Bigode, mas foi só especulação, certeza. Cara, eu acho que o Fluminense tem que se reforçar para Libertadores. Se quiser pensar em Libertadores, você não pode contar com esse time que fez um milagre, porque, de fato, classificou para Libertadores, um ótimo trabalho dos técnicos, sim, mas não é o normal. Esse time que o Fluminense tem não é o normal essa classificação. E Libertadores, cara, tem que se reforçar, não tem como. Tem que trazer um nome de peso, nome que saiba jogar Libertadores, jogador que é acostumado com jogar em time grande, que é o Fluminense. Então eu acho que tem que se reforçar, independentemente se for no ataque, na defesa. Esse time que tá aí não dá pra contar só com esse time pra jogar Libertadores, se quiser chegar longe, né? Você pode jogar Libertadores ali pra tentar uma... Só pra galera ter uma noção, negócio rápido do nível dessa Libertadores. O Boca vai contratar o Cavani. O Cavani vai sair do Manchester United, falou que quer vir pra Sul-Americana e quer jogar no Boca Juniors. Então, assim, o nível vai estar lá no alto, Daniel. Se o Fluminense quiser, de fato, brigar por essa Libertadores, eu acho difícil. Mas dá pra brigar. Futebol, a gente ama. O imponderável ainda é muito importante. Mas eu acho que o Fluminense precisa se reforçar bastante. O William Bigode seria um grande nome, viu? Sim. A gente faz o paralelo ali, o Santos chegou na final da Libertadores sem um timaço. Mas chegou. O Fluminense não é... Eu acho que o Fluminense consegue montar um time parecido com o do Santos ali no ano passado. Pois é, gente, são 13h31. Fernanda Maia, olha só, no mesmo dia em que o Botafogo acertou a saída de um zagueiro,
Outro está chegando. O clube se prepara para estrear amanhã no Maranhão contra o Motoclube pela Copa do Brasil. Vamos ver. Rafael Foster está de malas prontas para o Juventude de Caxias do Sul. Considerado com um alto salário com a queda para a Série B, ainda mais para um reserva, o defensor de 30 anos teve uma saída amigável. Mas o Botafogo anunciou mais um reforço em busca da missão de levar o clube de volta para a Série A, o zagueiro Gilvan. O jogador de 31 anos estava há 3 temporadas no Atlético Goianiense e participou de 38 partidas pelo clube, sendo 20 no último Brasileirão, 13 delas como titular. O contrato é até o fim de 2021, podendo ser renovado por mais um ano caso o clube conquiste o acesso para a Série A. O Fogão joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Motoclube do Maranhão. O time pode ter mais estreias. O zagueiro Gilvan, o volante Matheus Friso e o atacante Marcinho foram relacionados e podem entrar em campo. O trio ainda não está regularizado, mas o Alvinegro tem até esta terça para inscrever os atletas. Fora de campo, o zagueiro Joel Carli pode ser anunciado até o fim desta semana. Ele rescindiu ontem o contrato que tinha com o clube que estava na Argentina. O zagueiro é aguardado no Rio para fazer exames médicos e acertar seu retorno ao Alvinegro. O contrato deverá ser de 2 anos. Fernanda, Botafogo e Motoclube, pelo que o Botafogo vem jogando no Campeonato Carioca. Inclusive o último jogo que jogou muito bem, um 3-0, no qual venceu e convenceu. Tem chance de chegar amanhã e definir a parada contra o Motoclube sem grandes sustos? Eu tô com pena do Moto. Eu tô com pena. Eu também. Chama o mecânico. Uma coisa pra falar, Casimiro. Eu voltei. Aquela Fernanda que ficou 5 rodadas pessimista. Ah, meu Deus do céu. Tava com saudade dessa loucura, Fernanda. 5 mil. Voltei. Bastou ganhar do Rezende. Eu demorei pra aceitar. O Pedro aceitou antes. Ele me avisava e eu não queria enxergar. Tem um relacionamento quando o amigo vem falar, pula fora. Não tá legal. Complicado. Você tá tóxico. Tóxico. Você não vê. O Botafogo era como se fosse o marido da Fernanda que trai ela direto. Falei, Fernanda do céu. Olha o cara indo pra longe toda hora. Fernanda, não, mas ele chega cedo. É isso. Lembrando que isso é um exemplo, né? Respeito pressão. Pelo amor de Deus. Pressão era Isso é um exemplo. Tá louco? Muito mais. Tudo isso porque ganhou do Rezende. É isso mesmo, Fernanda Maia? Dá pra iludir legal. Eu sou uma pessoa assim, vocês sabem, o meu nível de otimismo é aqui. Então acho que vamos bem amanhã. Lembrando que esses jogadores que precisam ser regularizados até hoje viajaram. Não, Casimiro, olha só. Lembra da Aparecidense? Lembra da Aparecidense? O Botafogo mas já olha saiu só, uma exceção não pode virar regra. Mas no caso do Botafogo não é regra, não é exceção, é regra. Sabe qual que é o problema? Mas eu tenho uma explicação. Casimiro, olha só. A gente jogou com 3 zagueiros. Foi esse o problema. Agora não tem isso. Cara, eu vou te falar. Quando os zagueiros não dá um. O Botafogo ele tem um problema que é o seguinte. Todo clube já passou por vexame. Todos. O Vasco teve o Baraúnas, o Fluminense teve o Paulista, o Flamengo teve o Santo André, entre outros, tá? 1 milhão. 1 milhão. Mas o Botafoguense, ele é o único que ele mesmo lembra dos vexames. Ele fala assim, Copa do Brasil hoje, mas teve a Aparecidense, hein? 2018, você não vai esquecer. E teve, o Juventude tá na Copa do Brasil, se tiver, não vou nem jogar. Então, se o Botafoguense, ele dá munição pros caras, pô. Olha só, Cazé, o Botafogo já teve eliminações para a Aparecidense, para o Santa Cruz e para o Americano na Copa do Brasil. Acho que eu lembro. Eu vou ler aqui, ó. Certeza? Só uma informação rápida, antes de você pegar a lista. Olha lá, ele tem a lista, Fernando. O Motoclube é líder do Campeonato Maranhense com 9 pontos, ou seja, 3 jogos e 3 vitórias. É isso, Diego? 5 gols feitos e 0 sofrido. Tudo bem que o Campeonato Maranhense não tem um nível muito bacana. Mas e o Sampaio Corrêa é o vice. Ou seja, já é melhor que o Sampaio Corrêa que joga a 2ª divisão. Então, com certeza. E aí? Não, vitórias magras. 5 gols em 3 jogos foi 1,5. Foi 2-0, 2-0 e 1-0. Esse não chega a ser uma coisa de
Tem um carinho nos olhos. Parâmetro legal. Tem o Sampaio Corrêa, o Motoclube tem o Imperatriz ali, beleza, mas... Ok. O que me preocupa não é o Motoclube, o que me preocupa é a Copa do Brasil. Pode ser do Motoclube ao Real Madrid. Se for pela Copa do Brasil, já me deixa um pouco irritado. Temos aqui, ó, um histórico básico aqui. Em 97, vitória na segunda fase, aí tem Juventude, Remo, Gama, Paulista, Ipatinga, Figueirense, Americano, Santa Cruz 2010 com frango do Jefferson, que é incrível, Figueirense de novo e Aparecidense. E Juventude de novo. Então tem uma gama tem um Avaí também no meio aí. Tem um Figueirense aí no meio que foi uma coisa esquisita aí, né? Tem dois Figueirenses. Um então, o Botafogo, o que me preocupa não é o adversário, pode ser qualquer um, mas o que me preocupa é a competição, de fato. Vou falar a palavra aqui, tenho um cagaço de Copa do Brasil. Ô Pedro, nervoso na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, o Motoclube perdeu para o CSA de Alagoas, né? Começou com derrota. O último jogo entre Botafogo e Motoclube foi 1-0 pro Moto, 84. Quê? Foi 1-0 pro Moto, 84. Gente, não mas aí era nascido. Vale frisar uma coisa aqui, que o Botafogo quer colocar o Bruno Nazário para jogar bola. E o Bruno Nazário, teoricamente, está acertado com o América Mineiro. E aí o América Mineiro falou assim... Eu vi isso. Peço bom senso ao Botafogo para não colocá-lo para jogar bola. Porque uma vez que ele joga bola, ele não pode mais jogar pelo América Mineiro na Copa do Brasil. América Mineiro, eu tô esperando o bom senso do Botafogo há mais de 20 anos. O Botafogo botou o Bruno Nazário para dirigir, para pilotar avião. Vai pra lá. Cara, o Botafogo não dá bom senso. O torcedor pede bom senso pro Botafogo há 20 anos. Tem que jogar. Você acha que o Botafogo vai dar pro América Mineiro, gente? Pelo amor de Deus. Tá sob contrato, com certeza? Tá no contrato. Então tem que jogar, pô. Tem que jogar, meu pai. Tá brincando? Tá. Se eu fosse o Botafogo, Pedro, colocaria os 45 segundos do tempo só pra jogar 1 minuto. Olha só, Pedro, no hino do Motoclube tem uma provocação clara ao Botafogo. Tem um trecho da letra que diz assim: e nos lábios de muitos torcedores, campeão de 1000 feitos gloriosos. Tá aí a provocação, Fernanda Maia. Tá aí a provocação. Não, tá aí a provocação. Não vou pegar. Eu sou otimista, Daniel. Nada disso aí me abala. Pega números, pega a Juventude, é a Aparecidense. Eu vou sempre arrumar uma desculpa pra olhar o meu lado. Se perder, tá eliminado, né? Não, se perder tem o jogo da volta, não é? Não. Ah, perdeu, tá fora? É só a partir da segunda fase, ou da terceira, não é isso? Terceira. Ai. Não, tem gente otimista no Twitter. Bota o Twitter, por favor, lá. Botafogo passa também. Olha lá, a defesa do Botafogo tem o melhor início de temporada nos últimos anos. Alô, Pedro Certeza, não é pena FIFA? Não, o Botafogo tá me fazendo sonhar. É o Wesley. Wesley que nem eu. O Wesley tá sonhando, ó. Mas de fato começou bem, né, Fernando? Calma aí, gente. O cara dá uma volta no argumento. Gente, por favor, gente. Que é loucura, a gente tá repetindo o ano passado, gente. É loucura, parece que eu tô num labirinto, cara. Olha só, acabou que a gente não... vitória no Carioca, gente. Calma. Acabou que a gente não falou das notícias principais do Botafogo, de tanta zoeira que a gente fez aqui. Eu vou pedir para o Pedro Certezas comentar para nós a chegada do Gilvan, que inclusive já viajou com a equipe, e o acerto do Carli, que deve acontecer até o fim dessa semana. Ele rescindiu o contrato lá com o Aldesolve, sei lá o nome desse time, Casimiro que quer saber. O Aldesolve da Argentina, Aldesolve, sei lá como é que fala o nome dessa porcaria. E tá chegando. Então temos aí Gilvan e Joel Carli chegando, Pedro. Tem Frisa também que viajou, hein, Pedro? Quando for assim, fala assim, o time argentino, entendeu? O time chinês, o time árabe. Então, valeu, assim, obrigado. O Joel Carli rescindiu com o time argentino em que jogava. Mas é o que foi falado na matéria. Esse time é nome de médio, né? Esse time real, Desolvi, é nome de bagulho de nariz. Não sei se Cara, olha, o Foster, todo respeito aí, irmão, não deu certo aqui, que tenha um grande... Tu vai falar a mesma coisa que tu falou do Foster há um ano atrás. Repara, ó. Agora, Gilvan ganha pouco, diferentemente de Foster. É maluquice, Fernando. Aí... Eu tô preso, na realidade paralela. Alguém me ajuda? Não. Cara, ele vem pra ser o cara do vestiário. O zagueiro reserva. Meu Deus. Pra eliminar a dívida. Cara, esse moleque é um ano atrás, Daniel. É que tu tava aqui e tava assim, ó. É o Foster, é o rei da Bulgária! Chegou pra resolver! Aí agora, passou um ano, aí ele. O Foster, graças a Deus, foi embora e tá chegando aí o Gilvan. Agora vai! Da guerra! E é isso, cara.
Agora vai, né, certeza. Tem uma pergunta lá. Bom zagueiro. Joga aí no Twitter, ó. Certezas e Fernandinha. O que vocês achariam da volta do Neilton para o Fogão? Ai. Parece a temporada. É outro do universo paralelo. Esse aí. Ô, Fernanda, manda aí. Vai falar que é bom, olha lá. Eu acho ele bom. Porque eu Acaba esse programa, chega. que o Gilvan é bom e eu vou bater palma. Porque eu vou sempre bater palma. Saudade entendeu? do Neilton, Fernanda. Só pra confirmar aqui. Neilton que vocês estão falando é o Neilton. O novo Neymar? Ele mesmo. Ele mesmo. Gente, o cara não é o novo Neymar à toa. Pô, Ai, meu Deus ali na Série B, ele tá piscando todo mundo e vai e volta. Gente! Casimiro! Ai, Casimiro, retoma aqui pra mim. O que eles falaram sobre o Pimpão, hein? Pronto, agora eu botei lenha. Você que falou pra chamar a notícia do Botafogo, Daniel. Agora tem que se virar. Porque tu convocou isso aí. Agora segura a onda, cara. Casimiro, o que eles falaram do Pimpão? Casimiro, Recupera aí. cara. O Pimpão era o quê? Craque, gênio. Gênio, craque, identificado, artilheiro. Vem aqui você falar. Voltava pra marcar, Você fazia uma não função falou. importante. Esse clássico da Fernanda, tá? Fernanda manda essa exemplo. O Pimpão fazia uma função que poucos jogadores Você gostam também. de fazer. A Fernanda falou isso, eu tava assistindo em casa. A Fernanda falou isso sim. Aí outro dia eu falei em Pimpão aqui, não, que isso que vocês falaram aí, ô Pedro. O negócio é o seguinte, jogador ruim pisa em General Severiano, beleza? Pisou, todo mundo falando, ele é horroroso, lixo. Vestiu a camisa, vira uma chavinha na cabeça do botafoguense, que é um pouco doente, e fala, aqui vai dar certo. Cara, o mesmo botafoguense que tá em pânico com o motoclube, tá confiante no Gilvan. É isso aí. Olha só, bota lá o Twitter, tem o pessoal participando, o pessoal tá gostando dessa brincadeira, ó. Tem notícia que o Botafogo vai trazer o Iago Pikachu, o que vocês acham? Ih, Johnny, tu sul de cada troço também? É um grande Pokémon, pô, e a imagem de Pokémon. Cara, Bom jogador. doeria bastante no meu coração. Eu acho que o Mas eu Pikachu prefiro- tem vaga, tá? Bom jogador. Eu prefiro o Raichu. Eu prefiro o Raichu, que é a evolução do Pikachu. Por isso só que eu não prefiro o Pikachu. Não Peraí. teria conversa não, tá? Acho que o Botafogo nem tem dinheiro pra trazer o Pikachu, inclusive. Ele é caro. Olha só, pessoal, vamos botar a nossa Ele é pesquisa. Vamos botar. Lecaros, vamos botar a nossa pesquisa, por favor, aí. Ganhou Flamengo com 51% dos votos, em seguida o Fluminense com 23%, Vasco com 16% e 9% para o Botafogo, a melhor base do Flamengo. Fernanda, vota aí. Eu queria saber qual é o parâmetro das pessoas que votaram. E quando a gente fala de base, existem várias formas de eu achar uma base boa ou não. Tem que ter copinha? Não. Tem que vencer títulos na base? Não. Qual é o objetivo da base de um clube? Formar jogadores. Tem que valer dinheiro? Mas por que um garoto da base do Botafogo não vale dinheiro do Vasco? Porque são times que têm o Pires na mão e vendem a preço de banana. Se soubessem negociar, venderiam mais caro. Não é porque o jogador que subiu é inferior ao do Flamengo ou do Fluminense. É porque negociam de forma pior. Se a gente olhar o Vasco e o Botafogo dos últimos anos, meninos, o Vasco e o Botafogo profissional, mais da metade do time titular é formado por meninos oriundos da base. E isso, pra mim, é uma questão de salvação. Então, como a gente falar que essa base não é boa? Então vota em quem? Qual é o seu voto? Eu acho que os 4 clubes do Rio sabem muito bem formar garotos. E o tempero da torcida que o Pedro Não, sempre nos cita aqui 4 no não, Fluminense nos 4 não. Vai votar em um. Não Ou então vou anula. votar em um. Se absteve? Vale isso, chefe? Abstenção? Vota em branco? Big Tem voto em Boss. branco? Tudo bem. Fernanda votou em branco. Vai lá, certezas. Fala não pra mim, Big Boss, pra você ficar com Ele tensão. falou no meu ouvido aqui, que não pode, mas tudo bem, deu em branco. Vamos lá, certezas. Eu voto no Fluminense, cara. O Flamengo O Flamengo vende melhor que todo mundo. Mas Sim. eu acho que a base do Fluminense é muito boa há muito tempo. E não cansa de surgir jogador absurdo que o Fluminense consegue colocar no time titular assim, ó, rápido. Então, pra mim, a melhor base do Fluminense, o que Xerém faz, só o Santos faz melhor no Brasil. Então temos um voto para a base do Flamengo, um voto para a base do Fluminense. Casimiro. Fluminense também. Marcelo, Fabinho, Gerson, Pedro. O Flamengo tem revelado muito mais, Vasco revelava um pouco mais no passado, mas o Fluminense é mais constante. Botafogo um pouquinho atrás. Botafogo não consegue
projetar muito a molecada, mas eu acho que é um processo. O Botafogo tá melhorando a base. Então vamos lá, temos um voto para a base do Flamengo, 2 para a base do Fluminense, um voto é nulo ou branco, o chefe? Sei lá, nulo. Branco, voto em branco da Fernanda. E eu vou votar na base do Fluminense por uma questão muito simples. A base do Fluminense é o que resolve. Os caras pegam lá um Martinelli e o Martinelli vira um jogadoraço. E jogadores da Europa, Daniel. Tem muito jogador do Fluminense na Europa. Pega Rafael. lá o Calegari acerta a lateral direita. Pega lá o Evanilson, resolveu o ataque. Então, quem está resolvendo a vida do time principal é a base do Fluminense. A base do Flamengo é muito boa também, mas quem está resolvendo a vida do time principal está eleita a melhor base do Rio, a base do Fluminense. Amanhã a gente arruma outra enquete aí para botar o pessoal para participar. Atenção, porque agora nós vamos até Porto Alegre, na Arena do Grêmio, conversar com o repórter Jeremias Werneck sobre as novidades para a estreia do Grêmio na pré-Libertadores hoje contra o Ayacucho do Peru, partida que o SBT transmite. Boa tarde, Jeremias. Oi, Daniel. Um abraço para todo mundo aí no Rio. A gente já está aqui na arena, preparados para Grêmio e Ayacucho do Peru. Ayacucho, um time jovem, mas que é o adversário do Tricolor nessa fase preliminar da Libertadores. Libertadores que é aqui no SBT. E olha, vocês aí do Rio que assistirem o jogo, se preparem porque o Grêmio vai ter novidades nessa estreia da Libertadores. Uma estreia precoce e, para o Grêmio, uma estreia que chega num momento de ressaca. Pela perda do título da Copa do Brasil, por muitos problemas técnicos desse time. E a informação que a gente tem é que 3 jogadores estão fora do jogo. Eles sequer ficam no banco de reservas. O goleiro Paulo Vitor, que foi muito contestado na final contra o Palmeiras domingo em São Paulo. Também o Jean-Pierre, que perdeu a vaga nessa final, não fica nem no banco. E o PP. O PP, substituto do Everton Cebolinha, vendido para o Benfica, ele continuou no time mesmo depois de ser vendido ao Porto. Mas o PP está fora da estreia do Grêmio na Libertadores. Portanto, esse Grêmio que vai jogar quarta-feira aqui nesse gramado vai ter mudanças. Provavelmente o Vanderlei vai ser o goleiro titular, o Wanderson deve seguir na lateral direita e do meio campo para frente muitas coisas devem acontecer. O Maicon deve sair para a volta do Lucas Silva, o Pinares, chileno Pinares, deve ficar com a vaga do Jean-Pierre e o Ferreira, o Ferreirinha, criado na base do Grêmio, deve ser a novidade na ponta esquerda. O Grêmio precisa fazer uma vantagem para o jogo de volta. Jogo de volta que vai ser no Equador. As autoridades sanitárias do Peru não liberaram a entrada dos jogadores brasileiros da delegação do Grêmio, por isso o jogo da semana que vem, lá no mando de campo do Ayacucho, vai ser no Equador, em Quito. Mas a gente começa com Grêmio e Ayacucho nessa quarta, 9h15 aqui no SBT. Valeu, gente. Um grande abraço a todos do Rio. Abraço, valeu, meu amigo Jeremias, muito obrigado. Pessoal, levantando o copo d'água aí, copo d'água, a garrafa d'água. Vamos ver se a garrafa da Fernanda ainda é aquela deformada. Fernanda, não, é novinha, novinha. Rápido intervalo, já voltamos. Todo dia eu compro. Fernandinha Maia, vamos falar rapidamente sobre esse jogo do Grêmio que o SBT transmite hoje, quer dizer, Grêmio e Ayacucho. Na verdade, amanhã, o jogo é amanhã. Desculpa, erro meu. Hoje, na verdade, é o Santos, mas o SBT não transmite. Pelo amor de Deus, hein? Fernanda Maia, o que dizer do Grêmio? Se o Grêmio não conseguir ganhar do poderosíssimo Ayacucho, que foi o 4º colocado do campeonato peruano e perdeu 12 jogadores, acabou também, né? Mas o Ayacucho tem o seu valor, Daniel. Calma, pelo amor de Deus. Atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você presta atenção, Daniel, na força do Ayacucho. Vocês, meninos, não gostam de tomar um Ayacuchozinho? Nunca. Eu sou intolerante à lactose. Eu não toco. 10 anos que eu não sinto gosto do Ayacucho. 10 anos. Quietinho do Ayacucho. Ai, meu Deus. Pois é. No jogo, hein? O Grêmio, todo mundo sabe que eu tenho coisa com o Grêmio porque eliminou o Botafogo em 17, que era o meu sonho de Libertadores. Mas o Grêmio é imortal. Eu sou muito fã de jogar na Libertadores. O Grêmio é imortal mesmo na Libertadores. Eu gosto muito de ver o Grêmio jogando essa competição. Parece que eles têm a cartilha, né? Tem uma notícia aqui, Fernandinho, eu não sei se é verdade, tá rodando aqui no Twitter, que o Grêmio ofereceu o Jean-Pierre e o Everton pelo goleiro Cássio do Corinthians. Começou a rolar no Twitter isso agora, né? E o Cássio começou, inclusive, no Grêmio. Agora, Paulo Vitor ou Vanderlei, hein? Que discussão danada é essa, hein? Contra o Ayacucho, Daniel, o Paulo Vitor pode jogar de 9 que tem obrigação de ganhar. Não é possível. Se o Grêmio não ganhar do 4º lugar do não tem como. Gente, aí é cara. Muito fraco. Tem Destaques finais. Destaque na Libertadores. Vamos lá no destaque final. Pedro, vamos conversar com você hoje. O Botafogo está se movimentando aí para reforçar a zaga. Vamos ver se o Carly vai fechar hoje. O Atlético Paranaense falou que tem interesse no Matheus Babi, mas não é para vender
Gente, se o Botafogo perder o Babi para o Atlético Paranaense também, é para acabar também, né? Calma. Não tem como. Pois é, vamos lá. 3 milhões de euros. Tá com proibição da FIFA, pelo amor de Deus. Atlético Paranaense, Grêmio e São Paulo de olho no Babi, não é só o Atlético Paranaense, não. Diga lá, Casé, seu destaque final. Meu destaque final é que o São Paulo quer o Benítez, aí o Vasco está negociando, quer alguns jogadores em troca. Além dos jogadores, quer que o São Paulo pague a dívida que o Vasco tem com o Independente. E o São Paulo tá afim. Então, ó, negócio fechado. Pode vir. Só falta os jogadores. Eu queria um Daniel Alves, de repente, um Volpe. Acho que pode ser. Vamos ver. Fernanda, vamos lá, destaque final, minha amiga. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau, tomem Yakult. Pois é, eu agora vou pesquisar um negócio no Google que falaram aqui no intervalo e vou para a live no Instagram, @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's. Vamos bater papo aqui que eu vou pesquisar um negócio aqui que a Fernanda falou no intervalo e vamos lá para a live, @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's. Estou esperando você agora, vamos lá. Fernanda, eu vou pesquisar esse troço, hein?